Olá, gente. Marcelo Sena, Academia de Literatura. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Olha eu aqui de volta. Marcelo Sena na Academia de Literatura. Mais uma vez com vocês, trazendo indicação de livro. Desde já vamos já para o vídeo. E hoje eu quero trazer para vocês esse livro maravilhoso que está aqui, que já tem outro livro também no canal desse autor, que é Francis Schaeffer, O Deus que se Revela. Esse livro aqui eu quero trazer hoje para vocês do canal, certo? Não é muito grosso não, livro fininho, ó. Pode observar aí, ó. Certo? É um livro fininho. Francis Schaeffer, O Deus que se Revela, que é o encerramento da trilogia de livros dele. Que o primeiro livro dele, que ele escreveu, que já tem resenha no canal, é esse aqui, O Deus que Intervém, certo? Esse foi o primeiro, a gente colocou no canal. Tem o segundo, que eu não tenho ele aqui, mas que você pode adquirir ele aí na internet, que é A Morte da Razão, é o segundo na linha sucessória. E o terceiro é esse livro aqui, O Deus que se Revela, de Francis Schaeffer. Eu tenho outros livros de Francis Schaeffer aqui na biblioteca, inclusive tem esse aqui, né? A Arte e a Bíblia, ainda vou trazer resenha no canal desse livrinho aqui, A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer, certo? É um livro fininho também, ó. Não é muito grosso não, é praticamente um artigo que ele escreve. E eu tenho outros livros também, de Francis Schaeffer aqui no canal. Tem como o subtítulo aqui, né? Contra o silêncio e desespero do homem moderno, podemos conhecer o Deus que intervém, porque ele se revela. Veja que interessante. Eu já falei aqui da história, de uma pincelada sobre Francis Schaeffer, né? Do nascimento dele, né? Que foi em 1912 e faleceu em 1984, né? Certo? Francis Schaeffer, que é um baluarte cristão, é um filósofo cristão, assim, podemos dizer, de uma intelectualidade enorme. Por quê? Porque Francis Schaeffer ele não se isolou. Francis Schaeffer ele montou um local para aconselhar as pessoas, para conversar na Suíça, ele e sua esposa Edith Schaeffer, conversar com as pessoas, toda a dificuldade que eles tenham sobre o cristianismo, sobre Jesus, sobre a salvação em Jesus. Então Francis Schaeffer é esse tipo de intelectual. E ele tinha uma leitura e uma consciência de onde aquelas pessoas iriam chegar com aquelas ideias, né? Então ele tem uma leitura das ideias dos anos de 1960, 1970, ele vem falecer em 80, então todas aquelas ideias de 1950, né? Eles sabiam onde aquelas pessoas iam chegar. Então esse homem moderno, ele chegou até nós, né? Os filhos desses homens modernos, os netos desses homens modernos, essas pessoas, né? Os filhos e os netos, hoje em dia são professores universitários, são líderes universitários que estão dentro da academia e como eles conduzem a sociedade, porque eles são pessoas que abandonaram, certo, a razão, são pessoas que deixaram de adorar o Deus Criador, esqueceram, nós respeitamos a religião, nós respeitamos o seu Deus, todo Deus é um só, mas nós não concordamos com o seu pensamento. Porque o mundo evoluiu, o homem é isso, é aquilo, sabendo que o homem caiu lá no Éden e ele foi destituído da pureza, da limpeza, da santidade de Deus. Então, Francis Schaeffer, ele vem mostrar isso em seus livros. Você pode conferir no livro. E eu aconselhei aqueles que vão entrar em universidade, aqueles que vão entrar em faculdade, lerem Francis Schaeffer. É muito importante você ler Francis Schaeffer. Eu estou aqui conclamando a você. Compartilhe esse vídeo, porque é muito importante as pessoas conhecerem esse autor Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é muito importante como filósofo cristão. Infelizmente, até dentro das igrejas hoje em dia, né? E também dentro da sociedade, há uma diminuição bastante da literatura, né? De ler. Tem pessoas que ele não lê, já é preconceituoso. Não leio, isso aí tem magia, isso aí tem... e às vezes até são líderes de igreja, certo? E aqui é uma crítica pessoal minha, mas Francis Schaeffer é um homem que, eu não vou dizer que é além do seu tempo, porque ele é um homem que ele tem uma leitura perceptível do que está acontecendo na sociedade. E eu digo uma coisa a você, se você vai para dentro das universidades, se você vai para dentro da faculdade e você não tem uma rocha, uma base, você não tem algo a pisar em cima, uma madeira, você termina afundando. É como se um barco
afundasse e você fica no meio da água procurando. Se você tivesse uma prancha, alguma coisa ali, um pedaço de madeira, você poderia se sustentar em cima. Francis Schaeffer é esse pedaço de madeira, é essa sustentação. Ele é essa pessoa que vai dar a você como você ficar em cima, né? Se sustentar em cima. Eu sou historiador por formação do canal e esse homem me ajudou bastante. Ele e consequentemente André Bielli, né? Com o pensamento econômico e social de João Calvino, certo? Tem uma leitura de André Bielli, então foram pessoas que me ajudaram bastante. E ainda vou trazer para o canal depois André Bielli, certo? Sobre o pensamento econômico e social de João Calvino, mas hoje a gente está falando de Francis Schaeffer, o Deus que se revela. Então é o título, né, desse livro muito bom e famoso. Então, primeiro capítulo ele diz a necessidade da metafísica, o segundo capítulo a necessidade moral, o terceiro a necessidade epistemológica e o problema, o quarto capítulo é a necessidade epistemológica e a resposta, certo? E terá os apêndices, né? Os apêndices. Então é um livrinho de 140 páginas, certo? A leitura é rápido, você vai ter uma leitura rápida, uma leitura consciente e concreta, certo? Uma leitura, eu já li os 3 e vou ter a reler, e é muito bom mesmo. Porque eu coloquei, já no outro vídeo eu já falo porque eu coloquei no canal, decidi colocar no canal, pelo seguinte. Eu vi um debate onde a pessoa fazia uma pergunta a outro que dizia que tudo que estava vendo da sociedade era uma demanda da minoria. Gente, nem sempre é uma demanda da minoria. Às vezes é um grupo que está lá silencioso e quieto na dele, que ajuda bastante as universidades financeiramente, e aí você diz assim, mas é um grupo. Sim, mas qual é o interesse desse grupo? Controlar a sociedade, teoria da conspiração. Não, é um grupo que ele leva essa demanda para dentro das universidades. As universidades e as pessoas saem e vão trabalhar nos lugares e eles saem com esse pensamento de difundir. Vão trabalhar em jornais, em rádios, na internet e eles começam a difundir esse pensamento. O homem é isso, a mulher é aquilo, a mulher é assim, o homem é assim. Então, não mais é uma demanda, não é demanda da sociedade. Eles pegam essas pautas da minoria para mostrar que não, coitadinho, inocente, não é. As pessoas estão querendo guiar você por algum caminho que eles querem que você chegue lá por algum motivo. E sempre o motivo é financeiro. Sempre o motivo é lucro por detrás disso. Eu não estou falando aqui do capitalismo, que eu sou capitalista, certo? Estou num país capitalista, que é o Brasil, mas eu estou dizendo que há grupos por detrás, e principalmente grupos que são destituídos de Deus, que têm esse pensamento de controlar e manipular a sociedade, certo? Então, tudo isso aí. Então, dentro desse livro aqui tem o quê? E o Deus que intervém. Tem o seguinte, quem foram as pessoas que começaram com a mudança cultural? Nos Estados Unidos, a Europa já começou desde o século XVIII ou até o século XVII, os pensamentos. O ápice da mudança realmente na Europa, a mudança completa foi no final do século XIX, e todo o século XIX, se você for estudar, a mudança do pensamento dentro da Europa é totalmente diferenciado. Então, há essa mudança. Chega nos Estados Unidos a partir de 1913 e tem sua conclusão do pensamento, que é o abandono de Deus, colocar Deus, abandonar os princípios cristãos. E pode ver que vários autores lutaram contra isso na Inglaterra, C.S. Lewis, Chesterton, certo? Tolkien, com sua literatura fantástica, todos esses homens lutaram consequentemente contra essa mudança de pensamento que já tinha se consolidado na Europa. Então tem o racionalismo ou o humanismo seco e sem vida. São conquistados pelo homem já no final do século XIX. O filósofo que abriu essa linha todinha foi Hegel, certo? Hegel vem abrir esse caminho. Hegel nasce em 1770 e vem falecer em 1831. Karl Marx estuda Hegel durante 10 anos e forma todas as suas teorias, que seria o marxismo, ok? Que seria o marxismo, só aquelas teorias de Marx, né, sobre mais-valia, sobre o homem, aquelas teorias todas. Marx estuda Hegel e tem essa interpretação dele. Então, o pensador Karl Marx, alemão, ele tem todo esse pensamento formado por quem? Pelos estudos que ele tem de Hegel. Hegel é responsável pela relativização da verdade. E Kierkegaard é pela separação entre razão e fé.
Se você ver, você vai ver que no Deus que intervém de Francis Schaeffer, no Deus que se revela aí na morte da razão, você vai ver que vai haver a separação entre razão e fé. Então, como explicar pela razão o homem andar por sobre as águas? Como explicar pela razão? Homem nenhum nunca ressuscitou na vida, só um ressuscitou. Então, como explicar pela razão? Então, Kierkegaard ele vem se separar, né? Vem influenciar profundamente o pensamento. Então, são essas pessoas. Disso aí tem uma coisa chamada de salto de fé, que é o abandono da razão, né? Então, na vida, o que importa é a experiência final. Então, tem o salto de fé. Eles dizem isso. Então, consequentemente, vem a linha do desespero, que é a linha de baixo. Então, vem afetar tudo. Vem afetar a filosofia, que aí vem se separar da teologia, que antes andavam junto, como fé e razão andavam junto também. Vem afetar a filosofia, certo? Consequentemente, ele tem até aqui, que eu quero mostrar a vocês. Aqui, ó. Vem afetar a arte, que é esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí. Pode observar aí, certo? Vem afetar a arte, consequentemente depois a música, e a gente vê hoje em dia aí como está a música. Você vê aí mesmo as letras dele, e isso que isso é arte. Se eu for falar nome aqui, possivelmente eu vou ser processado. É arte. Depois vem a cultura em geral, você sabe, né? Aí cinema, cinema nem se fala. Cinema é totalmente afetado, está debaixo da linha do desespero. O que vem eu vou falar ainda o que vem a ser essa linha do desespero, o que significa. E depois, por último, a teologia. Aí vem teologia de prosperidade, vem relativização, vem as pessoas defenderem que você tem que viver como diferente, certo? Você tem que viver com todo tipo de gente. Então, tudo isso aí, Francis Schaeffer vem mostrar no seu livro também, o Deus que se revela, o Deus que intervém. Então, o que é abaixo da linha do desespero? Significa que a pessoa abandonou todo o princípio e a cosmovisão tradicional, ortodoxa e cristã. Todo, certo? Então, Vincent van Gogh, Picasso, entre outros, todos esses homens foram influenciados e todos eles ficaram abaixo da linha do desespero. Se você analisar as obras desses homens, você vai ver que foram afetados profundamente. Então, é uma indicação que eu trago para você aqui no canal, Academia de Literatura com Marcelo Sena, o Deus que se revela, de Francis Schaeffer, o Deus que se revela. Você vai ver muito mais coisas. Eu só falei por alto aqui, só dei uma pincelada aqui, mas tem muito mais coisa, né, no Deus que se revela, na morte da razão, certo? Então são livros pequenos, tá? Então aqui na Bíblia e a Arte, que ainda vou trazer resenha no canal, ele vem mostrar que Francis Schaeffer, como eu já li há muito tempo atrás, ele vem mostrar que a arte sempre andou junto, né, dos homens de fé, e com o desespero, com o abandono de Deus, aí muda completamente. Então, Marcelo Sena traz essa indicação para você, o Deus que se revela, de Francis Schaeffer, aqui no canal Academia de Literatura. Tá aqui, ó, tá? Para você. O Francis Schaeffer, esse é da editora Cultura Cristã, 3ª edição. Eu já li as edições mais antigas, certo? E, infelizmente, a editora Cultura Cristã não imprimiu, não colocou no mercado A Morte da Razão. Colocou um exemplar antigo que não já está mais em circulação. Algumas pessoas têm esse livro, pessoas já leram esse livro, inclusive para entrar nas universidades, na faculdade, e ajudou bastante a permanecer firme e forte na fé. Porque muitos abandonam, né? A influência dos professores, dos coordenadores de curso, das amizades que querem fazer, do grupo, abandonam a fé, questionando e não, Deus não existe, igreja, aí começa a questionar, certo, gente? Então, tudo isso aí. Vem com a gente aqui no canal Academia de Literatura com Marcelo Sena. Hoje foi o Deus que se revela. Muito obrigado a todos que estão inscritos, certo? Tem vídeos aí de HQs, de outros livros, de pessoas de direita, de pessoas de esquerda. A gente sempre está trazendo livros aqui. O canal é diverso, leitura, para a gente entender o pensamento de todas as áreas, né? Então, para você que está aí, Marcelo Sena aqui na Academia de Literatura. Um abraço para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, entre em contato com a gente, certo? Comenta, tá muito escuro, tem muito livro, tá ruim o áudio, que a gente dá o like, dá o joinha e responde para você. Marcelo Sena, Academia de Literatura, até o próximo vídeo, um abraço e até mais. Marcelo Sena. Hoje, o Deus que se revela.